estrangeiros irem para o país, por exemplo, realizarem determinados investimentos. Outro elemento aqui fundamental é o chamado livre comércio. Alguns dos países mais pobres do mundo tentaram atingir um crescimento econômico mais rápido, adotando políticas voltadas para dentro. Então, alguns dos países mais pobres do mundo tentaram atingir um crescimento econômico mais rápido, adotando políticas voltadas para dentro. Então, por exemplo, um país muito grande poderia estabelecer o seu projeto de crescimento econômico se preocupando, por exemplo, com o seu mercado interno. Essas políticas têm por objetivo aumentar a produtividade e os padrões de vida no país, evitando interação com o resto do mundo. As empresas locais frequentemente se utilizam do argumento da indústria nascente, reivindicando proteção contra concorrentes estrangeiros para competir e crescer. O argumento da indústria nascente, juntamente com uma desconfiança generalizada em relação aos estrangeiros, por vezes tem levado os formuladores de políticas de países menos desenvolvidos a impor tarifas e outras restrições ao comércio. Então, isso aqui é uma argumentação de política pública para o crescimento econômico, em que o governo estabelece regras de proteção ao mercado nacional, à indústria nacional nascente, para fazer com que essa indústria possa, de fato, obter algum grau de competitividade. Então, por exemplo, a gente não pode negar que talvez em alguma medida os chineses utilizaram isso lá alguns anos atrás, talvez lá no começo dos anos 90, esse tipo de estratégia de pode até trazer uma indústria estrangeira, mas a indústria estrangeira só vai estar protegida, principalmente com algum grau de política, digamos, cambial, que favoreça a produção dentro da China, se tiver ali, portanto, no mercado local. Então, uma coisa é o tratamento que se dá à mercadoria produzida no país versus a mercadoria que vem de fora de outro país. Então, essa tem sido uma estratégia de alguns países que protege a sua indústria nascente, estabelece investimentos na sua indústria nacional, ainda que a sua indústria nacional, como ela é nascente, por exemplo, ela não vai ter condições de competir com a indústria estrangeira, que está mais avançada, que está, digamos, numa fronteira diferente da do país mais pobre, e, consequentemente, essa é uma estratégia. Então, por exemplo, o Brasil tentou uma política dessa natureza no período do regime militar. Então, você incentivava a indústria a produzir nacionalmente, você dava benefícios à indústria nacional, ainda que ela produzisse um produto de qualidade inferior, você dava benefícios locais e qualquer produto que viesse de fora, você colocava tarifas e restrições a esse comércio. Então, essa é uma estratégia. Essa é uma das estratégias de desenvolvimento, de crescimento econômico, da teoria do crescimento econômico, e que alguns países praticam e outros praticam outra. A maioria dos economistas, entretanto, de hoje, acredita que os países pobres se dão melhor quando adotam políticas voltadas para fora, ou seja, quando se integram à economia mundial. Aí podemos falar que o Brasil hoje utiliza esse tipo de política, que aí é a chamada política de livre comércio, ou seja, quando a gente fala do agronegócio brasileiro, a gente está falando que o Brasil utiliza o agronegócio brasileiro para fazer um crescimento econômico voltado para o mercado exterior. Então, quando você cria um boi no Brasil, ou quando você planta um hectare de soja, um hectare de café, um hectare de milho, um hectare de algodão, você não está pensando em abastecer o mercado nacional, você está pensando em fazer comércio com outros países. Então, veja, dentro dessa lógica, o comércio internacional de bens e serviços pode melhorar o bem-estar econômico dos cidadãos de um país. O comércio é, de certa forma, um tipo de tecnologia. Então, quando um país exporta trigo e importa produtos têxteis, beneficia-se da mesma forma que se estivesse inventado uma tecnologia capaz de transformar trigo em produtos têxteis. Então, neste caso aqui, é uma outra opção de política de crescimento, é a política em que eu faço
um comércio, e podemos dizer que desde os anos 90, o governo de Fernando Henrique Cardoso inaugurou essa política voltada para fora de crescimento, sobretudo quando implementa o Plano Real e abre a economia para a época lá dessa nova globalização que a gente vive. Aí você abre o país e você busca, portanto, trazer produtos do estrangeiro e você busca oferecer ao mundo também produtos do quais você tenha vantagem. No nosso caso, tem sido, sobretudo, os produtos primários. Então, portanto, um país que elimine as restrições ao comércio experimentará o mesmo tipo de crescimento econômico que ocorreria após um grande avanço tecnológico. Então, mais ou menos, a equação seria o fato de que, por exemplo, eu posso vender soja, eu posso vender milho, eu posso vender café, e eu posso comprar o melhor computador atual produzido no Japão. Portanto, isso me daria um grande avanço tecnológico, dado que se eu fosse desenvolver uma indústria de computadores nacionais, eu teria muita dificuldade. O impacto negativo da orientação para dentro torna-se claro quando se leva em consideração o pequeno tamanho de muitas economias menos desenvolvidas. Então veja, o PIB total da Argentina, por exemplo, é próximo ao da cidade de Filadélfia. Imagine o que aconteceria se a Câmara Municipal da Filadélfia proibisse seus habitantes de comerciar com pessoas de fora dos limites da cidade. Então, sem poder tirar vantagem dos ganhos comerciais, a cidade precisaria produzir tudo o que consumisse. Também teria de produzir todos os seus bens de capital, em vez de importar equipamentos de ponta de outras cidades. Os padrões de vida da Filadélfia cairiam imediatamente e o problema provavelmente só pioraria com o tempo. Foi exatamente o que aconteceu quando a Argentina adotou políticas voltadas para dentro durante grande parte do século XX. Por sua vez, países que adotaram políticas voltadas para fora, como a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, têm desfrutado de elevadas taxas de crescimento econômico. Ou seja, essa hipótese ela parte da ideia de que a abertura comercial, o livre comércio com outros países, permite você estar usando sempre a fronteira tecnológica dos outros países. Então, eu posso comprar o celular do melhor fabricante mundial, eu posso trazer a melhor máquina do melhor produtor de máquinas mundial, eu posso desfrutar dos melhores produtos, digamos, de tecnologia, internet, computadores que você tiver em nível mundial. Então essa hipótese parte da ideia de que isso traz muito mais benefícios. E quando cita aí o caso da Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, o Menkil está citando o fato de que são 3 países que compõem lá os chamados tigres asiáticos. Então assim, que nos anos 90 explodiram como países que se desenvolveram rapidamente e mostraram que talvez a integração econômica com o mundo traria benefícios. Agora, como ele pontuou nesse parágrafo que a gente não pode esquecer, é que essa conduta aqui claramente é importante para países pequenos. Igual na Europa, você não pode imaginar que a Bélgica, que os Países Baixos ou que talvez a Suíça vão se fechar porque eles agora vão fabricar tudo o que eles precisam. Claro que não. São países muito pequenos, com riquezas muito limitadas, com uma mão de obra também limitada e que, consequentemente, não faz sentido. Então é melhor abrir, nós vamos fazer alguns comércios com o mundo e, consequentemente, nós vamos desfrutar do que há de melhor em cada país. Então veja, o montante do comércio de uma nação com outras é determinado não só pela política do governo, mas também pela geografia. Então veja, países com bons portos marítimos naturais têm mais facilidade para comerciar com outros países que aqueles que não dispõem desses recursos. Não é coincidência que muitas das grandes cidades do mundo, como Nova York, São Francisco e Hong Kong, estejam perto dos oceanos. De forma similar, como os países sem saída para o mar têm maior dificuldade para comerciar internacionalmente, tendem a ter níveis de renda menores que os países que têm fácil acesso às vias marítimas. Por exemplo,
Países em que 80% da população vivem em locais a 100 quilômetros do litoral apresentam média de PIB per capita 4 vezes maior que aqueles em que menos de 20% da população vivem perto da costa. Portanto, a importância crítica, neste caso, do acesso ao mar, ajuda a explicar por que o continente africano, com muitos países sem esse acesso, é tão pobre. Então aí está, talvez, uma possível explicação ainda, que não seja a explicação completa.